Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 27 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Vou logo avisando, se você é petista fanático, daqueles que não importa o que aconteça, você morre agarrado na barba de Lula, pare o vídeo por aqui, não assista, porque você pode se decepcionar. Você pode querer largar a barba de Lula, então pare por aí, continue agarrado aí. Olha o título, gente. Ministro Tarcísio, símbolo de uma nova era. Vamos lá, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Ainda dá tempo você sair do vídeo, tô avisando. A sociedade se divide em dois grandes grupos de pessoas, as que têm brilho nos olhos e a que não tem. O Tarcísio certamente se situa no primeiro grupo e o brilho no seu olhar denota não apenas paixão pelo que faz, mas, sobretudo, o amor pelo Brasil e pela missão de redimir a pasta da infraestrutura. De décadas de descaso, incompetência e corrupção. Eu avisei, eu tô avisando, dá tempo pra você desligar o vídeo ainda, depois não fale que eu avisei. Não estamos falando apenas de uma cabeça privilegiada de um homem brilhante, formado na Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia, Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia, onde obteve a maior média histórica do curso na instituição. Caramba! Estamos falando, acima de tudo, de um grande simplificador, perfil raro do qual o mundo, e não apenas o Brasil, carece absolutamente. Atenção, este é um artigo longo, mas ao final desta página você pode ter acesso à versão podcast. Vocês entenderam. Em áudio, se preferir. Mas por que o ministro Tarcísio é o símbolo de uma nova era? Dá tempo ainda, dá tempo. Sabemos que nas últimas décadas o setor de infraestrutura de mãos dadas com o rapaz, cada nome difícil que esses caras colocam. Continuando. Oligopólio das empreiteiras, leia o artigo Oligopólio do Poder Paralelo que comanda o Brasil, foram os responsáveis por uma sangria do erário público, um verdadeiro ralo que desviou volumes estratosféricos de recursos que certamente produziram um genocídio junto à população mais carente. No Brasil, em setores como saúde, saneamento e segurança pública, apenas para citar alguns dos setores que deixaram de receber os investimentos minimamente necessários para atender a população. Estamos falando de governo PT, então, se você ficou até agora, meu amigo, agora aguente, não sai mais não. Se eu fosse você agora, não sai mais não. Agora ficou, fique. Com o ministro Tarcísio, não por acaso, na verdade, estrategicamente, uma divisão da Polícia Federal praticamente passou a morar dentro do Ministério. Precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, como diziam nossos avós, verdade. Prova é que, decorrer dos quase 2 anos de sua gestão, não se tem notícias de corrupção. Vou repetir de novo. Aqui. Prova é que, decorridos quase 2 anos de sua gestão, não se tem notícias de corrupção, o que sempre é difícil evitar, dada ainda a contaminação e aparelhamento que permeia o próprio governo, cuja limpeza não se dá da noite para o dia, como sabemos, mas com uma bela metodologia de compliance, o Ministério se mantém afastado da corrupção. Quando falamos em infraestrutura, estamos falando de base e insere-se daquilo que sustenta toda a construção que se faz necessária para suportar um país e sua economia. Não por acaso pagamos um preço caro demais por tudo que não se fez nessa área vital e que, dentre outras, elevou o custo Brasil, inibiu investimentos produtivos e empobreceu os brasileiros em todos os níveis, pois, ao inibir o crescimento da atividade econômica, produziu imensas desigualdades sociais, o que nos coloca hoje, como um índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,76,1, o que representa a 79ª posição no ranking mundial, mesmo sendo o Brasil a 9ª economia do planeta. Mas em 2019 as coisas começaram a mudar e não pararam mais, como estamos vendo. Pronto, ficou aí? Agora, meu filho, grude o negócio no sofá aí, na cadeira e não sai mais não. Agora assista o resto. Mas em 2019 as coisas começaram a mudar e não pararam mais.
Como estamos vendo, Brasil, um verdadeiro canteiro de obras. Além dos novos projetos contemplados na pauta do novo governo, o Brasil apresentava na chegada desta gestão cerca de 14 mil obras paradas, ou seja, obras que tomaram recursos além dos desvios da corrupção e que não produziram riqueza ou deram retorno à sociedade. Sabemos que apenas a corrupção que existia nos governos anteriores representava 200... Caraca, mano. Bilhões anuais, e dessa forma não havia mesmo recursos para que fossem concluídas as obras iniciadas, muitas vezes concebidas apenas para desviar recursos. Não por acaso a presidente Dilma sofreu impeachment em tal pedalada. No orçamento, mas certamente não para investir em infraestrutura, como também sabemos. Assim, a não corrupção do governo atual, associada aos prejuízos que as estatais deixaram de produzir, gerou um efeito caixa/orçamento que não ocorria em governos anteriores. É claro que a pandemia também teve um efeito importante pelo gerenciamento extraordinário da regra de ouro do orçamento. E isso determina a urgência em recompor a infraestrutura para fazer a retomada da economia. Pois essa conjunção de fatores não deverá se repetir. Logo, é preciso pensar em prioridades que dão retorno rápido. Falo mesmo do retorno dos investimentos que devem produzir riquezas muito rapidamente. O marco do saneamento, um divisor de águas. Vamos lá. O novo marco do saneamento básico, que tem como meta chegar a 99% da população com água potável e 90% de tratamento e coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033, representará um salto fundamental na qualidade de vida da população com forte impacto na saúde pública e na produtividade humana, que afeta o Brasil desde sempre, junto com a precária educação que temos, um setor que foi desconstruído por militância e desvio de recursos. Um país que tem 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto e 35 milhões sem água potável não tem como almejar o desenvolvimento sustentável, muito menos ter saúde e qualidade de vida. O novo marco representa um desafio de investimento entre 500 e 700 bilhões em 10 anos, recursos que virão do setor público, mas principalmente do setor privado. Saneamento representa riqueza humana. Implica em cuidar das pessoas, evitando custos com saúde e melhorando as condições de vida da população como nunca na nossa história. Investimento em saneamento são atemporais e ultrapassam os mandatos políticos, ou seja, não é uma coisa que para só agora no mandato do presidente Bolsonaro, mas depois de Bolsonaro. Isso ainda continua. A recomposição da malha viária... Opa, vamos lá! A recomposição da malha viária, esquecida nos governos anteriores. Vamos lá. Ao recompor a malha viária, estamos diminuindo o custo Brasil, sobretudo, reduzindo o custo de frete, uma coisa que foi polêmica há uns anos atrás, aí lembram? Né? Entraram na justiça, os caminhoneiros, com todo o direito de reclamar, tiveram aí prejuízo por conta disso. Com base em toda a cadeia de custos que ele nos impõe com as péssimas condições de nossas estradas, para escoar a riqueza, principalmente agrícola. Muitas vezes as obras de construção e de recapeamento eram as chamadas casquinhas de ovo, ou seja, de péssima qualidade, já que o desvio de recursos era o principal objetivo das obras. Assim, ao produzir infraestrutura de verdade e com qualidade, estamos elevando consideravelmente a competitividade de nossas Oh, meu Deus do céu. Commodities. Eu não sei falar isso aqui, não. Commodities. Lembrei. Lembrei de uma frase do Tarcísio. Commodities, é isso mesmo. Somente para citar um exemplo, apenas a conclusão dos 51 quilômetros restantes da BR-163 que estavam aguardando conclusão há cerca de 40 anos representou um ganho extraordinário de custos de fretes para escoar a produção agrícola de uma de nossas principais regiões produtoras de grãos, o Mato Grosso. Com isso, abriu-se a possibilidade de exportar pelo porto de Miritituba, PA é Paraná, né? No Rio Tapajós, passando a ter um custo de... Olha, gente, ter um custo de 30...
deixa eu ver aqui, 30 milhões, eu acho que é isso. Acho que é isso, deixa eu ver aqui, um custo de, deixa eu ver aqui. Ah, é em dólar aqui, gente. Tá em dólar aqui, é por isso que eu não tava entendendo aqui. Desculpa aí, né? Eu tava falando em reais, mas achei meio estranho isso aqui. Mas, bom, passando a ter um custo de 30 dólares a tonelada. Escoada pelo... deixa eu voltar aqui, gente. 30 toneladas, escoada pelo norte, contra 60 a toneladas. Antes era 60 a tonelada, né? Agora é 30 a tonelada. Pelo sul, via Paranaguá, como vinha sendo pela não conclusão da estrada. Dessa forma, além de diminuir o risco e o tempo de viagem, tornaram nossos grãos mais competitivos no mercado. Uma correção, gente, é 30 mil e 60 mil, tá? Eu esqueci de falar o mil. No mercado internacional, o que não deve fazer nada feliz os produtores americanos. Mas esse é o problema deles, já ganharam muito com a nossa desgraça. Estamos falando de um investimento que se paga em menos de um ano, e é assim que temos que pensar. Nossos investimentos na relação custo-benefícios. Quando os recursos são escassos, é preciso priorizar, mas com retorno novos recursos são gerados e a roda da economia gira. A recomposição e ampliação da malha ferroviária sucateada. Vamos lá. O que torna o custo de transporte um ganho competitivo ou um menor custo no Brasil é a possibilidade de construir uma boa e equilibrada malha multimodal. Nesse aspecto, o Brasil, no atual governo, tem por objetivo elevar a malha ferroviária dos 15% atuais para 30% nos próximos 10 anos, mas um investimento atemporal. Nesse sentido, a política que está sendo implementada está baseada em PPs, programas de parcerias, de investimento, o que parece ser a melhor escolha e acelera investimentos. Dessa forma, dentro de um planejamento claro e objetivo do ponto de vista regulatório, permite que haja uma acelerada oferta de outorgas ao setor privado, tanto para novos trechos quanto os atuais que serão privatizados. Assim, o Estado vai se retirando de um setor no qual jamais deveria ter participado. A navegação de cabotagem que jamais foi pensada. Vamos lá, gente, outro ponto importante e estratégico para a nossa economia. Presta atenção, o que se faz num país quando se retira o efeito corrupção? Quando falamos em intermodalidade, não podemos nos esquecer da navegação de cabotagem, aquela que se faz entre portos dentro do nosso próprio país. Nesse aspecto, dadas as peculiaridades de nossa costa em termos de navegabilidade e da infraestrutura portuária das principais cidades, a navegação de cabotão surge como uma opção intermodal de altissimamente viabilidade e por isso mesmo passa a fazer parte integrante do projeto de infraestrutura elaborado pelo Ministério, passando a integrar o contorno estratégico que imprime ao setor de transportes um modelo absolutamente integrador, que é necessário para um país com as dimensões continentais que possuímos. Só para vocês terem uma ideia aqui, só rapidinho. Um transporte de um produto do Brasil através de navio à China saia mais barato do que um transporte de navio de Santos ao Pará. Só para vocês terem uma ideia, assim, só uma besteirinha. Privatizações e a diminuição do Estado. Mais Brasil e menos Brasília. Vamos lá. Tivesse o secretário Salim Matar a paixão, a resiliência e a perseverança do Tarcísio, certamente estaria ainda no governo, absolutamente motivado e com um brilho no olhar que se tem, o que é uma pena visto que o Salim é um profissional extraordinário também. Parece que caberá à infraestrutura a condução do projeto essencial de privatização que são parte da proposta que elegeu Bolsonaro, e me refiro a setores de sua competência, claro. Outros tantos são da competência do ministro Guedes, como Correios, que é um angu de caroço e a cada dia vale menos num setor onde temos gigantes como FedEx, UPS, DHL, Amazon e tantas outras representando um oligopólio mundial. E no setor em consolidação, num mundo globalizado,
commodities, mas faltou aqui o negócio. Mundo globalizado. Se pensamos numa economia de cunho liberal, como se tem em vários dos meus artigos, desinchar o Estado e diminuir o seu tamanho, o que são coisas diferentes, representa condições para reposicionar o Brasil no rumo do crescimento que sabemos ele precisa trilhar. O mundo globalizado não aceita mediocridade, além do que o importante é o agora, pois o passado é um bom lugar para se visitar, mas é péssimo para morar. O futuro se constrói no agora, como tudo na vida. Custo Brasil e desenvolvimento, partes da mesma equação. Vamos lá. Nas mãos do Tarcísio, não apenas a desestatização necessária, mas o ingresso de considerável volume de capital externo, além da melhoria da infraestrutura que se faz necessária aos aumentos de volumes e da produtividade de nossa produção, seja do agronegócio ou seja da indústria de um modo geral. Dessa forma, desonerando e ampliando os quesitos de qualidade, o custo Brasil e tornando nossa economia mais produtiva e competitiva. Temos como desdobramentos sociais a geração de emprego e a geração de renda, principalmente o impacto da infraestrutura, o impacto da infraestrutura no turismo e no agronegócio. Vamos lá. Os investimentos, é que eu li rápido aqui, gente, acabei comendo o ponto final, tá? Os investimentos em infraestrutura beneficiam muitos setores, mas, sobretudo, dos setores muito importantes, que estão estreitamente relacionados a essa infraestrutura, que são grandes geradores de emprego e ingresso de divisas. O agronegócio, que em 2019 respondeu por 21,4% do PIB, representando cerca de 1,55 trilhões, constituído por pecuária 32% e agricultura 68%. Além disso, o agronegócio respondeu por 20% dos empregos. Considerando a evolução da produção, estimada em 27%, o crescimento da produção do agro nos próximos 10 anos, embora possamos esperar números ainda mais favoráveis, o Brasil é uma inquestionável potência no agronegócio e não por acaso sofre tanto com narrativas, lobbies e fake news, além de campanhas que envolvem inclusive maus brasileiros. O turismo, outro setor que possui um potencial extraordinário, representa 8,1% do PIB e esses percentuais na Espanha são 11% e em Portugal 9,2%, por exemplo, e cerca de 7 milhões dos empregos. Ou seja, o Brasil deixou de investir nos últimos anos em turismo e deixou de crescer por conta disso. Vejam que outros países muito menores que o Brasil, né, com menos, vamos dizer assim, potencial no turismo, acabam tendo maior alcance no PIB do que nós com um potencial tão grande. Onde foi que eu parei? Percentuais na Espanha são 11% e em Portugal 9,2%, por exemplo, e cerca de 7 milhões dos empregos, ou 7,5% da população ativa, e se considerarmos todos os 52 setores da economia que são impactados por ele, esses números são absolutamente maiores. Estudos nesses sentidos estão sendo realizados. Continuando aqui, onde foi que eu parei? Cadê? Eu perdi aqui rapidinho. Aqui, nesse sentido são realizados. O setor turístico é o setor que mais cresce no mundo há anos e representou em 2019 cerca de 10,4% do PIB mundial, representando 319 milhões de empregos, sendo o terceiro maior gerador de empregador do planeta. Assim, quando falamos em infraestrutura, estamos falando de algo que beneficia dois setores que, somados, respondem um mínimo por 29,5% do PIB e cerca de 27,5% dos empregos, podendo ser bem maior. Face os estudos que se tem, mas que tem um potencial extraordinário de crescimento, ainda mais com os investimentos que estão sendo feitos e que atrairão volumes considerados de investimento nos próximos anos. A referência do avesso, pérolas da desinformação. Quando canais de imprensa como Revista Veja, o Globo e Folha, dentre outras de orientação de esquerda, avaliam de forma negativa os projetos de infraestrutura do atual governo e contra eles tecem suas narrativas e críticas ácidas, é porque definitivamente o Brasil está no caminho certo, concordo.
A verdade é que a condução inteligente e objetiva do ministro Tarcísio e de sua excepcional equipe, apoiada pelo projeto de governo que foi majoritário nas urnas, parece que vai aborrecer muita gente. Mas não aos brasileiros de bem, que foram enganados e negligenciados por tantos e tantos anos. Não por acaso, o ministro Tarcísio, numa equipe ministerial recheada de bons profissionais, apresenta forte apoio popular, o que não afeta sua humildade e muito menos seu foco em sentido de missão. No fundo é isso, o ministro Tarcísio é um grande missionário. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vinci. Aqui tem, ouça o podcast. Bom, quem quiser ouvir de novo tudo que eu já li. Gente, não vou comentar porque a matéria por si só mostra a diferença entre esquerda, PT, 16 anos, 1 ano e meio de governo, 1 ano e 9 meses de governo Bolsonaro, com ministro Tarcísio de Freitas, competente, trabalhador e o mais importante, 1 ano e 9 meses. Nenhum sinal, nenhum cheiro, nem fumaça, nada de corrupção. É o Brasil voltando para os brasileiros. Canal Brasil Notícias, fui!